Francisco Banha também, já agora, e introduzindo aqui o reordenamento do parque escolar. Gostava de saber se concorda com este fecho de escolas, que agora, por acaso, foi parado para ser reestruturado, repensado. Pelo menos no governo de Sócrates, todas as escolas que foram fechadas começaram por ser as de 5 alunos, depois 10, 15, chegaram às de 21 alunos. Não, o que acha dessa medida? Que nota dá a essa medida? Não, é assim, se era um problema, nós tínhamos, por exemplo, 2.500 escolas com menos 10 alunos. Quer dizer, há questões associadas, temos que ver se depois há aquelas questões associadas, se os alunos ficaram longe ou não ficaram longe das novas escolas. Sim, mas a questão que eu coloco é, devem ser fechadas as escoas de forma cega por terem 5 ou 10 alunos? Deve ser reavaliado caso a caso? Não podem ser fechadas de forma cega, isso é impossível. Por exemplo, se eu prevejo para uma determinada local, para uma determinada terra, localidade, que daqui a 1, 2 anos vai haver um aumento da população por um conjunto de programas que foram desenvolvidos, por exemplo, pela autarquia, eu não posso fechar a escola. Agora, dizer que há desertificação porque as escolas fecharam, quer dizer, eu acho que é o contrário. Quer dizer, as escolas fecham porque deixaram de estar lá as pessoas, não é? Pronto. Agora, deixe-me só terminar. Aí está um exemplo concreto do poder das autarquias. É um bom exemplo, porque a dinâmica que cada um dos presidentes de Câmara pode fazer pode contribuir para captar mais ou menos pessoas para o seu... Tenho ainda muitas questões para vos fazer e estamos praticamente a terminar. Agora, comentários mais breves em relação a esta questão do reordenamento do parque escolar. Esta questão de fechar escolas até 21 alunos é, como diz Francisco Banha, é uma questão de desertificação, mas ao contrário, ou seja, as escolas... Mas é uma questão secundária. A questão do fecho das escolas é uma questão secundária. É uma questão muito mediática, mas é uma questão secundária. Uma questão importante que foi aqui tocada é a questão da autonomia. A questão da autonomia é uma questão centralíssima. Eu estou de acordo com o que diz relativamente à autonomia que o professor tem dentro da sala de aula, em termos didáticos, em termos pedagógicos. A escola não é território dos professores, mas a sala de aula é um território em que o professor tem a preponderância, não é? Ele é a referência dos miúdos. Agora, há um aspecto que se prende com muito do que está aqui a ser dito, inclusivamente com a questão que levantou, que é a questão da autonomia das escolas, mas é das escolas enquanto organizações. Isto é, as escolas estão hoje ainda muito dependentes do Ministério da Educação. Quando se diz, há Ministério a mais porque há escola a menos. E o que é que significa haver escola a menos? A escola não tem, em Portugal, o grau de autonomia que devia ter para poder fazer o seu próprio projeto, ter a sua própria gestão, ter o seu próprio conselho diretivo, que é responsável por essa escola e que presta contas por aquilo que se propõe fazer no início do ano, ou de 2 em 2 anos, e que presta contas, tem um sistema de accountability. Perante quem? Perante quem são os stakeholders. Quem são os stakeholders? São os pais, é a comunidade, é o Estado, são as empresas, são esses a quem a escola deve prestar contas. E a questão da autonomia é central, porque não é possível ter um sistema centralizado, super centralizado, como é este que nós ainda temos hoje, apesar de termos algumas escolas já com autonomia, ter um sistema muito centralizado, que assenta numa máquina burocrática muito pesada, que cobre todo o país e que vem do tempo em que havia aquilo a que se chamava uma uniformização do ensino. O ensino era igual em toda a parte. O ensino não tem que ser igual em toda a parte. O ensino tem que... A riqueza das escolas está na sua diversidade. Porque não é o mesmo ter uma escola na Lapa, uma escola na Cova da Piedade, uma escola em Castelo Branco ou uma escola em São João de Deus, no Porto. A palavra-chave é diversidade. É deixem as escolas trabalhar como já deixem as escolas trabalhar, como eu disse há muitos anos. Portanto, a questão da autonomia é uma questão absolutamente central. Mas tenho outra e faltam 3 minutos para terminar. E penso que esta equipa vai fazer seguramente um grande esforço no sentido da autonomia. O segundo é o do fecho das escolas. Fecham-se escolas em Portugal há mais de 20 anos. Não tem nada a ver com a engenharia Sócrates. Há mais de 20 anos que se fecham escolas, pelas razões que aqui foram aduzidas, que têm a ver com a desertificação e com a forma, não é só a desertificação, é a forma como a população se moveu. Nós acabamos por ter escolas a mais em determinadas zonas do país e escolas a menos noutras zonas do país. A questão que se coloca é a questão de como é que se fecha uma escola. A escola deve-se fechar com um diálogo intenso com as autoridades locais
e mostrando que os miúdos vão ser passados para uma escola que é melhor. Um deles tem acesso a um ginásio que não tinha, uma biblioteca que não tinha, um laboratório que não tinha. Esta é que é a chave do problema. Nós não podemos dizer, vamos tirar um miúdo desta escola e vamos para uma escola igual. Ali, em vez de ter 21, tem 24. Isto não faz nenhum sentido. Cada caso é um caso. Agora, o que faz sentido, cada caso é um caso, tem que ser analisado caso a caso. Tem que haver diálogo também. E tem que haver um diálogo com as praticamente autoridades. Agora, não esqueçam uma questão. É que os agrupamentos são absolutamente essenciais. Ainda que tenham 3 mil alunos. Depende da forma como for gerido. Porque aquilo que se chama Human Scale Schools, um movimento americano, que é o de uma escola que tem 2 mil alunos ser praticamente ingovernável, os agrupamentos podem ter 2 mil alunos porque têm gestões completamente autónomas escola a escola. Existe uma gestão de proximidade. Por exemplo, tem hoje aqui em Lisboa um caso. O Dom João de Castro tem 2 escolas lá dentro. O Dom João de Castro hoje tem um edifício que tem 2 escolas lá dentro. Tem uma escola profissional e tem uma escola regular. Que têm administrações completamente à parte, separadas. Professor, última pergunta. Temos que passar para fazermos a última ronda. Escola pública, escola privada. Deve haver efetivamente uma separação entre a escola pública e privada ou entre boas e más escolas? Não, o problema não pode ser posto com essa simplicidade do deve haver uma coisa ou deve haver a outra. Quer dizer, o que tem que se perceber é que um país como o nosso deve ter aquilo que se chama um serviço público de educação. E tem. E um serviço público de educação é um serviço que é prestado por escolas públicas e por escolas privadas. E as escolas públicas e as escolas privadas, nesse serviço público de educação, estão em pé de igualdade. E ambas devem ser financiadas e deve haver liberdade de escolha para os pais. A liberdade de escolha é outra questão. Não temos tempo para tudo. A liberdade de escolha é outra questão. Quer dizer, nós não podemos colocar as coisas... Eu, como sabe, não gosto de tratar dos assuntos superficialmente. Senão tratamos de tudo e não tratamos de nada. Não é? Quer dizer, a questão do serviço público de educação é fundamental. Existem escolas públicas e escolas privadas que prestam o serviço público e depois podem perfeitamente existir escolas privadas independentes que não pertencem ao serviço público de educação, têm o seu direito de existir. Têm um estatuto, são reconhecidas, os alunos andam lá, pagam, têm as suas atividades, mas o serviço público de educação envolve as públicas e envolve as privadas. Ou seja, eu sou um defensor de um serviço misto, não sou um defensor, digamos, au transe daquilo que se chama a escola pública, porque quando se defende a escola pública, o que se está a querer dizer é que não se quer que haja escolas privadas dentro do sistema público, do serviço público de educação. E eu contra isso sou contra. E eu para isso sou contra. E é assim que temos que fazer um ponto final, parágrafo. Muito obrigada. Não vos dou o direito de réplica hoje, mas posso ser antipática convosco, porque são comentadores da casa. Estão cá todas as terças-feiras. É assim que termina este Comissão Executiva. Nós estamos de volta amanhã às 10 para falar sobre como as marcas de luxo estão a passar pela crise. É rigorosamente a não perder. Tenham um excelente dia e até amanhã.